Olá pessoal, paz, eu acho que agora resolveu o problema, hein? Estava com um probleminha técnico aqui, um problema sério aqui com o microfone, meio enrolado. Vê se você tá chegando aí o som agora, tá todo mundo ok aí? E aí pessoal, cadê? Chama a turma aí. Vê se agora tá saindo o som. Diz aí, Werbson, como é que tá o som? Diz aí. Renatão, tudo bom com vocês? E agora, estão me ouvindo? Tá tudo ok? Ah, agora sim, né? A gente tá faltando. Agora sim, Webson. Tá faltando você aqui, Webson, pra me ajudar, rapaz. Pessoal, vamos lá. Agora sim, acho que agora a turma tá me entendendo. Hoje, terça-feira, dia de culto de doutrina. A igreja fechada, a turma toda em casa, enclausurada. Eu tenho certeza que você está aí com a sua família, que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Aproveito aqui também para mandar um grande abraço para todos que estão agora nos assistindo. Tem gente aí de todo canto do planeta. E tem gente aí, principalmente do Rio de Janeiro, também nos assistindo, pastores, amigos, irmãos, a turma que a gente tem saudade, há muito tempo que a gente não vê. Então um beijo para todos vocês. Saudade também dessa turma bonita aqui da Palavra Viva, que a gente não pode, rapaz, a gente não tem cada um num canto e longe de vocês é muito difícil. Hoje eu tive o prazer de ver o Valmir, né? Abracei o Valmir e a Josélia, meio de longe assim, meio mais ou menos, porque não pode abraçar muito, mas um beijo para todos vocês. Vamos lá, hoje a gente tem uma escala de pastores, todos os pastores do Rio de Janeiro, de todos os pastores de todas as filiais da Assembleia de Deus de Jardim América. A gente fez uma escala de pastores ao longo dessa semana para que cada um traga uma palavra, traga uma reflexão. E eu tive o privilégio de ser escalado para trazer a palavra hoje. Então, por isso que tem muita gente aí nos assistindo, não só a turma aqui de João Pessoa, mas também do Rio e de outros cantos aí do planeta. Bem, para você que não me conhece aí, eu sou Paulo Marcos, eu sou pastor daqui da Igreja Assembleia de Deus Palavra Viva aqui em João Pessoa. E com muita alegria, eu estou aqui nessa terça-feira trazendo a palavra de Deus para a gente junto aqui refletir na palavra do Senhor. Já sem delongas, sem enrolação, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Pegou a Bíblia aí? Vai lá, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Se você já está com a sua Bíblia aberta, no WhatsApp, bota a boca na janela e grita o pessoal na janela, já que não pode ter contato físico, grita na janela e fala, vai pro Facebook, lá no ad.palavraviva, e agora vai lá que o pastor Paulo Marcos está trazendo uma palavra pra gente lá. E é bom que você aqui comenta, manda o seu alô, o seu recado, é bom demais estar interagindo com você. Pegou a sua Bíblia aí? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, fala assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Olha só, esse episódio é bastante interessante. A gente vai tentar agora imagina Moisés tomando conta do gado do seu sogro. De repente ele observa um arbusto pegando fogo. E aquele arbusto estava pegando fogo e chamou muito a atenção de Moisés. Moisés se aproximou para ver o que era. E quando ele chegou mais perto, ele ficou ainda mais assustado, porque era um fogo diferente. Era um fogo que não consumia, o fogo não queimava os ramos daquele arbusto. E quando ele estava ali atônito, perplexo com toda aquela cena estranha, que ele nunca tinha visto nada igual, ele ouviu uma voz saindo de dentro daquele arbusto dizendo assim, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que Moisés estava fazendo ali? Moisés, ele era um hebreu, embora hebreu de nascimento, ele foi criado por Faraó. Ele foi criado numa família real, ele foi criado como se fosse um filho de Faraó. Mas ele não tinha um sangue legítimo, ele era um hebreu. Diz o texto, que diz a Bíblia, você conhecendo a história direitinho, que Moisés, quando tinha cerca de 40 anos,
Quando ele saiu para fora do palácio, ele viu que o seu povo, um hebreu, estava sendo oprimido por um soldado egípcio. E ele, num ato de cólera, de inquietação, talvez de descontrole emocional, Moisés foi e pegou esse camarada, ele soldado egípcio, e o matou. A partir desse momento, Moisés fugiu e nunca mais voltou para o Egito. 40 anos depois, Moisés casou e Moisés estava acostumado com essa nova condição. E agora Moisés estava no Horebe, apacentando ali o gado do seu sogro. E foi quando tudo isso aconteceu. A palavra de Deus dizia o seguinte: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque agora esse lugar que você está pisando é terra santa. Interessante é que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, permitiu que aquele fogo ali no meio daquele arbusto, ele chamasse a atenção de Moisés para uma aparente destruição. Aparentemente aquele fogo era para consumir aquele arbusto. Quando Moisés chegou perto, ele viu que aquele fogo não consumia. Era um fogo somente para chamar a atenção de Moisés. Quando Moisés chegou lá, Deus deu aquele brado, diz aqui um grande alarido, chamou com atenção Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, eu preciso chamar a sua atenção. Moisés, eu estou usando esse artifício do fogo para você olhar para cá, Moisés. Você está fora do meu propósito. Não é aqui que eu te quero. Não é fazendo isso, não é para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te fiz. Há um propósito muito maior para você, Moisés. Tem um plano muito grande com a tua vida. Há um povo clamando, perecendo, e ele precisa ser usado por você. Mas, Moisés, antes que isso aconteça, há algo que está te impedindo de vivenciar esse novo tempo. Há algo que está te impedindo de vivenciar esses propósitos que eu tenho para a tua vida. Moisés, é necessário mudança. Moisés, é necessário transformação. Moisés, eu estou chamando a tua atenção. Eu tenho um propósito contigo, mas você precisa mudar para esse novo tempo, esse novo desafio que eu tenho para a sua vida. Assim somos nós. O que dizer dos dias de hoje, esse tempo aí de coronavírus, cada um mais assustado que o outro. Tem uma turma histérica, cheio de máscara, parece até um astronauta andando por aí. A turma está muito preocupada, mas o mundo inteiro está de joelhos por causa desse coronavírus. Algo de tamanha proporção não poderia acontecer sem a permissão de Deus. É claro que a mão de Deus está por trás desse negócio. E nós que tememos a Deus, nós temos que estar sensíveis, atentos ao que Deus quer nos falar ou nos mostrar a partir de eventos tão importantes e extraordinários como esse. É claro que Deus está aproveitando esse momento, que é para aparente destruição, para chamar a atenção do seu povo. Deus está chamando a nossa atenção. Quantas vezes nós estávamos vivendo um evangelho muito light, um evangelho sem compromisso. Quantas vezes nós optamos por outros compromissos a ir para a igreja? Às vezes ir para o shopping, ficar em casa, assistindo a uma programação, um simples passeio em família, era mais importante do que estar servindo, do que estar na casa, do que estar fazendo a obra. Muitas vezes nós negligenciávamos o nosso chamado ou nos acostumamos com a religiosidade. Íamos aos cultos, cantávamos louvores, mas e o nosso propósito? E o nosso chamado? Para que nós fomos chamados? Será que nós estávamos exercendo da maneira que deveríamos exercer? A igreja, eu vou dizer da igreja do Brasil, a igreja do Brasil estava muito relapsa, uma igreja de modinha, uma igreja do show, e uma igreja onde havia pouca raiz, pouco relacionamento, pouca intimidade, muita lantejola, muita purpurina, muita infraestrutura e pouca palavra, pouca essência, pouca experiência, pouco conhecimento da verdade. E Deus permitiu que isso acontecesse para chamar a nossa atenção. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava fora do propósito, Moisés estava acostumado com aquela vida. Deus falou: calma aí, cara, eu tenho que chamar a sua atenção. Moisés, olha para mim, olha para cá, porque eu tenho algo muito grande com a tua vida. Mas é necessário tirar as sandálias dos seus pés. O que Moisés tinha que precisava ser mudado? Que sandálias? Nós podemos usar até uma metáfora.
de que Moisés ele precisava se desvencilhar de alguns vícios, de alguns comportamentos, de alguns traumas, de algumas coisas do passado, para vivenciar esse novo que Deus tinha para a vida dele. Que tipo de sandálias, por exemplo, que poderiam atrapalhar Moisés de desempenhar o papel e o chamado de Deus para a vida dele? Por exemplo, as sandálias do medo. Moisés fugiu para o deserto com medo. Ele estava com medo de Faraó, ele estava com medo de ser morto, ele temia pela própria vida. Moisés era um frouxo. Mas quando a gente vê, Deus ele chama ele para o novo e ele fala assim: Moisés, o que eu tenho para você é tão grande que não dá para ficar de medinho não, Moisés. Moisés, você vai ter que ser corajoso, Moisés. Você vai enfrentar não só Faraó, mas você vai enfrentar inimigos, amalequitas no meio do caminho. Vai ter desafio grande que você vai ter que enfrentar. Você não pode ser medroso, Moisés. Então Moisés tinha que se tirar a sandália do medo. Quer ver um tipo de sandália que Moisés precisava tirar para viver o novo de Deus sobre a vida dele? A sandália do complexo de inferioridade. Porque Moisés, apesar de ser criado na família de Faraó, ele sabia que ele não tinha sangue real. Ele era hebreu. Talvez ele tenha sofrido algum tipo de preconceito dentro da família. Talvez as pessoas nunca o reconhecessem como alguém da família real, justamente porque ele tinha não tinha um sangue real. Isso é tão verdade que quando Deus chama Moisés nesse episódio, ele fala assim: eu não, Senhor, manda outro, eu não sei falar. Ele se sentia pequeno, ele se sentia menor. E Deus falou: cara, eu te quero como líder. Eu te quero negociando com Faraó. Você precisa entender que você não é pequeno. Você pode até ser pequeno, mas se eu estiver contigo, você vai ser grande. Você precisa estar comigo, e eu estando com você, você vai ser grande, você vai fazer proeza. Então, Moisés, tira essa sandália desse complexo de inferioridade. Quer ver um outro tipo de sandália que poderia atrapalhar a vida de Moisés? O temperamento. Lembra que Moisés ficou nervosinho e matou o cara? Moisés matou o soldado que ficou nervosinho. Não tinha controle emocional. Deus falou: Moisés, você precisa estar equilibrado, porque eu vou te dar um povo para cuidar. Pense num povo ingrato, um povo murmurador, um povo que reclama de tudo, um povo insubordinado. Cara, você vai ter que ter controle emocional. E Deus falou assim: tira as sandálias dos seus pés, ou seja, Moisés, muda. Você tem que ter equilíbrio emocional para o novo que eu tenho para a sua vida. Quer ver um outro tipo de sandália que poderia estar impedindo Moisés de vivenciar o novo, o tempo que Deus tinha para a vida dele? As sandálias da culpa. Porque Moisés estava fugindo que ele tinha matado um soldado egípcio. E como relacionar-se diretamente com Deus se ele sabia que ele era culpado? Ele sabia que ele era um assassino. Ele sabia que ele tinha uma morte nas costas. E ele talvez tivesse um sentimento de indignidade para com Deus. E Deus falou: tira as sandálias dos seus pés, cara, porque você vai se relacionar diretamente comigo. Eu vou estar falando contigo olho no olho. A gente vai ter uma comunhão tão plena que você não pode se sentir culpado ou indigno. Ou seja, Deus queria o novo para Moisés e ele chamou a atenção a partir de algo que era aparentemente destrutivo, aparentemente nocivo, aparentemente ruim, mas era para provocar em Moisés uma mudança de caráter e de comportamento para o novo que Deus tinha para a vida dele. Trazendo para os nossos dias, não é possível que algo de tamanha magnitude como esse negócio desse vírus que está provocando essa transformação toda, chamando essa atenção do mundo inteiro, não é possível que isso esteja acontecendo sem a mão de Deus por trás. E nós que tememos a Deus precisamos observar o seguinte: o que Deus quer falar comigo? Sabe o que Deus quer falar? Esse evento será um divisor de águas na vida da igreja, será um divisor de águas no seu ministério, será um divisor de águas na sua vida. Então é tempo de tirar as sandálias dos nossos pés, é tempo de fazer uma autoavaliação, o que eu preciso mudar, é tempo de voltar a ter uma comunhão plena com Deus, é tempo de orar mais. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso dedicar menos tempo às coisas do mundo e me dedicar mais às coisas de Deus, ao serviço, ao ministério.
Eu preciso amar mais as pessoas, eu preciso ser menos egoísta, olhar menos para mim e olhar mais para o outro, para o coletivo. Afinal, não existe evangelho sem amor, porque quem não ama não conhece a Deus, e Deus me ensinou que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E nós somos tão preocupados, às vezes nós usamos o culto como lugar de promoção social, para mostrar minha roupa nova. O carro novo eu boto na porta da igreja, para todo mundo ver que eu comprei um carro novo. Olha só, a igreja virou um local de status e de autopromoção, onde na verdade a gente está perdendo o nosso tempo. Quantas vezes no culto a gente vai para a igreja e fala: hoje o culto foi chato. Se for o pregador tal, eu nem vou para a igreja. Se for aquela banda, nem vou. Porque o propósito está errado. Nós estamos cheios de sandálias, cheios de ataduras, cheios de ranço, cheios de coisas que precisam ser tiradas, porque Deus quer nos usar para um novo tempo. O mundo está perdido, o mundo está carente, Jesus Cristo está voltando. Ele volta a qualquer momento, e em nós que somos a sua igreja, Deus ele vai descer do céu, mas não é agora, daqui a pouco. Mas ele usa pessoas. Como é que Deus cumpre os seus propósitos? Usando pessoas. Como é que Deus cuida dos outros? Usando pessoas. Na nossa generosidade, o nosso cuidado pelas pessoas, quando nós pregamos o evangelho para outras pessoas, ou seja, quem são os braços de Deus na terra? Somos nós. Segundo os Coríntios capítulo 5 vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos conosco, em 2 Coríntios 5 vai dizer, nós temos conosco o ministério da reconciliação, ou seja, está na tua mão, na minha mão, o poder de trazer essas pessoas para Cristo. E essas pessoas estão perdidas, porque a gente está fazendo pouco, a gente não tem tempo. A gente está fora de foco, a gente está fazendo como Moisés, cuidando de coisas seculares. E Moisés não foi chamado para isso. Moisés, ele foi, desde aquele tempo que ele foi jogado no rio, que ele foi resgatado pela filha de Faraó, desde aquele momento havia um propósito muito claro. Deus queria usar Moisés para libertar o seu povo e inaugurar um novo tempo. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Hoje estamos vivendo um tempo de aparente destruição. Hoje a sarça está pegando fogo. É para a gente parar de fazer o que está fazendo e olhar para Ele. É tempo da gente parar o que está fazendo e olhar para o Senhor, de rever as nossas atitudes, rever os nossos conceitos, tirar as sandálias dos nossos pés, mudança de atitude. Nada pode nos impedir de viver o pleno do que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que nós estejamos descalços, completamente limpos, livres para viver o que Ele quer para nós. Ele quer usar a nós, cada um de nós. Fala: eu não sei pregar, eu não sei cantar. Cara, você sabe fazer alguma coisa. E eu aprendi ao longo desse tempo. Quando eu era menino, eu tinha o hábito ou o defeito de misturar, de separar o que era secular do que era sagrado. Então, por exemplo, sagrado, na igreja eu vou louvar, na igreja eu vou cantar, na igreja eu tocava bateria, né? Ou na igreja eu vou pregar, eu vou dar aula na escola dominical, mas trabalho é trabalho, em casa é em casa. Ou seja, nós separamos as duas vidas, como se nós usássemos a máscara do sagrado e a máscara do dia a dia ou do profano. Aquele que teme a Deus, não existe máscara do profano, tudo é sagrado. Tudo que há em mim bendiga o nome santo do Senhor. Ou seja, se eu sou porteiro, o meu trabalho com eficiência, sendo comprometido com o meu trabalho, comprometido com o horário, cortês, educado, dando bom dia, boa tarde, o meu trabalho vai dar glória a Deus. Se eu for no colégio, as minhas notas, a minha dedicação vai dar glória a Deus. Ou seja, tudo que é meu glorifica a Deus. Muitas vezes você não vai precisar pregar. A sua vida vai pregar mais alto. Quer ver um exemplo? Daniel. Me mostra na Bíblia algum momento que Daniel está fazendo um culto. Que Daniel está fazendo um culto, um ar livre, uma cruzada, uma pregação. Daniel não prega. Daniel vive. Daniel é um excelente funcionário. Daniel, com decreto ou sem decreto, ele faz as orações dele regulares. Daniel não está nem aí para as circunstâncias ou para o momento. Ele é um homem temente a Deus. E o seu temor a Deus, a sua vida,
faz com que ele faça a diferença naquele tempo. José é a mesma coisa. Você não vai ver José pregando, você vai ver José vivendo. Então, para com essa desculpa, eu não sei pregar, não sei cantar, o pastor não me dá oportunidade, sempre aquela panelinha na igreja. Não, é em tudo. Tudo que você fizer deve glorificar a Deus. Atravessar alguém, um velhinho, dar lugar na fila, no trânsito, você deixar alguém passar, tudo glorifica a Deus. Nós precisamos brilhar nesse tempo. Jesus Cristo diz isso: brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para dar glória para Ele. Então, a sua atitude, o seu sorriso, o seu negociar, o seu falar, o seu dia a dia, como você trata seu pai, sua mãe, seu vizinho. Camarada quer pregar para o vizinho, mas o cara fala palavrão, grita o tempo todo, reclama com o vizinho por causa de besteira. Por causa do carro que parou na porta, o outro que botou o som mais alto. Você é um vizinho chato, briga com todo mundo e quer pregar o evangelho para o cara? Como? Então nós precisamos fazer a diferença todo o tempo. O tempo acabou. Temos que aproveitar cada minuto, cada tempo, cada talento, cada oportunidade para falar de Jesus, nem que seja apenas com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, glorificando a Deus. É tempo de tirar as sandálias dos pés, é tempo de mudança, é tempo de reflexão, é tempo de transformação da igreja. A igreja briga com a igreja. Pastores famosos postam vídeos xingando o pastor famoso. Aí um fala mal da outra igreja. Cara, tudo vai para o mesmo céu. Ou nenhum deles vai. Se nós vamos para o mesmo céu, a gente tem que parar de besteira, tem que se unir, dar as mãos, independente de teologia. E a gente tem que pregar o evangelho, fazer a diferença. E a gente tem que proclamar as boas novas do evangelho. É tempo de mudança, é tempo de reflexão, é tempo de parar e olhar para dentro de si, cada um. O que eu estou fazendo? Ou o que eu poderia estar fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Isso tem a ver com santidade mesmo, isso tua vida com Deus, intimidade com Deus. Mas e o que eu tenho feito para o reino? Será que eu tenho servido? Será que eu tenho aproveitado as oportunidades? Como é que eu sou no meu ambiente de trabalho? Quantas pessoas se relacionam contigo no teu trabalho nem sabem que você é crente? Ah não, aqui não posso misturar as coisas. Claro, você não vai pregar na hora do trabalho, senão você está sendo corrupto. Você está usando o seu tempo para uma coisa que você não está sendo pago para isso. Mas a forma com que você trabalha, a sua dedicação, vamos te chamar de puxa-saco, um monte de coisa, mas deixa pra lá. É pra Deus que a gente trabalha. Não é assim que Pedro ensina? Tudo que a gente fizer quando a gente trabalha, a gente não trabalha é para o nosso Senhor? Então nós temos que fazer a diferença. E claro, perceber algum colega de trabalho meio chato, meio para baixo, meio triste. Vem cá, eu posso te ajudar? Posso orar por você? Aí na hora do almoço, ou quando acabar o expediente, cuidar das pessoas. A gente precisa ficar esperto, antenado, ligado. O mundo precisa ser alcançado, o mundo precisa ser transformado, o mundo precisa ser mudado. E sabe quem vai mudar o mundo? Eu e você. Sabe qual é o lance? A gente ora muito e faz pouco. A gente terceiriza tudo. Senhor, salva meu vizinho. Senhor, salva o meu pai. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva o planeta. Tá. Quem vai pregar para ele? É você, cara. Sou eu. Então não adianta terceirizar, deixar para o anjo fazer. Não, é eu que tenho que fazer. Então faz, prega, viva, seja a diferença nesse mundo. É tempo de reflexão, de autoanálise, de mudança completa. Tira as sandálias dos teus pés, porque a partir de agora, Moisés, eu tenho algo novo para você, algo tão grande, que do jeito que você está, você não tem condições de exercer. Mas se você tirar as sandálias dos seus pés e descansar e obedecer a minha palavra, meu irmão, segura, porque você vai libertar um povo. Você vai convencer Faraó. Você vai libertar um povo, conduzir até a terra prometida. Eu vou estar contigo. Sabe o que vai acontecer, Moisés? Mar vai se abrir. Quando não tiver água, a água amarga vai se transformar em água doce. Depois, mais adiante, Moisés, já amalequitas virão contra você e você vai destruir apenas em cima do monte orando, porque eu que vou lutar por você. Quando faltar água, Moisés, toca na rocha que vai sair água. Moisés, eu vou estar contigo o tempo todo, Moisés. Mas para viver esse novo, para viver os milagres, para viver esse propósito, é necessário tirar as sandálias. Quais são as sandálias dos seus pés que precisam ser tiradas? O que você tem feito que você tem que parar de fazer de uma vez por todas?
ou o que você não tem feito que você vai começar a fazer a partir de agora? Ah, quando o vírus acabar eu faço. Não, faz agora. É rede social, WhatsApp, manda mensagem para todo mundo, grita na janela. Não tem como o cara correr aí. Uma coisa que eu falo também que é importante, esse é o tempo. Tenho falado pro pessoal aqui de João Pessoa, que é o seguinte: se você agora, tá todo mundo dentro de casa, sabe aquele primo, aquele tio que mora contigo, que você queria chamar ele para a igreja e ele nunca ia? Que você falava de Jesus para ele, ele sempre corria? Agora ele não tem pra onde correr. Ele tem que ficar dentro de casa. Aí quando você começa um culto em casa, ele querendo ou não, ele vai ter que ouvir, meu irmão. Então, faz culto em casa, sabe? Canta, chama todo mundo para orar. Pessoal, a gente está preocupado, né? E você ainda bota uma pilha, porque crente que é crente não está muito preocupado não, hein? Na boa. Porque Salmo 112 vai dizer que o crente não teme mais notícias. O crente está de boa. Tá na boa mesmo. Só que a turma aí tá preocupada. Aí o que você faz? Mostra uma certa preocupação. Fala, eita, esse mundo aí é difícil, cara. Olha esse vírus aí. Eu acho que a gente precisa orar, clamar a Deus. Ó, você aproveita essa oportunidade, tá todo mundo com medo. E você chama essa turma para orar junto, para buscar a Deus. E quando tudo passar, a tua família vai estar mais forte, a tua família conhecendo a palavra, os relacionamentos refeitos, e olha quanta coisa boa vai acontecer daqui para frente. Olha, Moisés era um e depois Moisés era outro. Você pode ver que Moisés, dos 40 aos 80 anos, Moisés era um nada. Moisés era um Zé Mané. Moisés, ele era o quê? Ele estava totalmente fora do propósito. Aí o que Deus fez? Calma aí, vou tacar fogo nesse negócio aqui para chamar a atenção desse cara. Esse cara não olha para mim. Esse cara esqueceu para que ele foi chamado. Eu chamei esse cara para libertar o povo. Eu chamei esse cara para estar lá dentro fazendo a diferença. O que esse cara está fazendo aí no meio do deserto, andando aí fazendo nada? Sai daí, Moisés, olha para mim. Ah, não vai olhar não? Calma aí, eu vou tacar fogo nesse troço aqui para você olhar para mim. Aí Moisés foi e olhou para aquilo assustado. O que é isso? Fogo pegando fogo. Ai meu Deus, e agora? Aí o que é isso? Moisés, não é para destruir, é só para chamar a tua atenção. Tira as sandálias dos pés, porque o que eu tenho para você é coisa extraordinária. Eu quero te usar, Moisés. Eu quero libertar o povo, Moisés. Eu quero ser usado a tua vida como um palco para manifestar a minha glória, Moisés. Assim é você, meu irmão, assim sou eu. Se a gente entender, tirar a sandália e mergulhar nesse negócio que Deus quer nos usar a partir de agora, você vai ver, Deus quer libertar um povo através da gente. Aí você fala, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. O que Moisés fez? O que ele fala lá em Êxodo 4? Ele fala a mesma coisa, eu não sei falar, eu não sei nada, e agora o que é de mim? Manda outro, botando um monte de desculpa aí. Ai, manda outro, manda não sei quem. Moisés, vai. Tá com medo? Bota o Arão contigo aí que vai dar certo. Porque o segredo não é teu, Moisés, o sucesso não é teu. Bota a coisa na tua cabeça, Moisés. O grande eu sou, vai contigo para as coisas acontecerem. Assim vai ser com você, meu irmão. Você é pequeno, eu não tenho estudo, não tenho teologia, não tenho conhecimento, você nem lê direito. E daí? O que Deus quer? Que você seja obediente. Tira as sandálias dos pés. Viva uma vida de santidade, busque ao Senhor, tenha intimidade com Ele, fala assim, Senhor, eu topo esse desafio, não sei no que vai dar, só sei de uma coisa, eis-me aqui, Senhor. Você vai ver, Deus vai te usar para salvar a tua casa, salvar a sua vizinhança, salvar esse mundo perdido. O mundo está carente, faminto, desesperado, porque eu tenho comida, você, o pão da vida, a água da vida, a cura para o mundo é Jesus. Por que o mundo está nesse caos? Qual é a razão? É o pecado. O pecado é a causa de todos os males. Então Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e anula todo o efeito do pecado sobre o homem. O homem sem Deus, ele está debaixo da maldição provocada pelo pecado. A ira de Deus está sobre ele. Mas quando ele vem para Cristo, ele aceita Cristo, ele tem a marca do sangue e ele agora não tem mais nenhuma condenação. E ele vive o pleno, a vida abundante que Deus tem para ele. A cura é Jesus. E quem tem Jesus? A gente. Então a gente tem que pregar o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E você tá aí de bobeira, de besteira, botando máscara cheio de medo. Entende o seguinte, cara, você tá em casa porque Deus está chamando tua atenção. O vírus não vai te pegar, não, fica tranquilo, você não vai morrer por causa desse troço. E outra, e se morrer? Se não fosse o vírus, você ia morrer de outro jeito. Ou você acha que o vírus fugiu ao controle de Deus? Deus sabe de todas as coisas.
Ou até meio, ou vai ser de vírus, ou vai ser, por que eu estou numa cadeira aqui? Vai que eu tropeço aqui e bato a cabeça. Ou tem um infarto agora aqui. Se bem que estão botando a culpa tudo no vírus. Vão dizer que se eu bater a cabeça aqui, a culpa foi do vírus. Mas, irmão, a tua vida está nas mãos do Senhor. Para de besteira. Você está vivendo agora esse tempo. Deus preparou esse tempo para a gente. Para a gente olhar para Ele. Para a gente parar e olhar para Ele. Para a gente parar e perceber que Ele é a razão da nossa vida. A nossa vida, a nossa existência tem um propósito que é muito mais do que cuidar de coisas seculares. Como Moisés. Moisés estava pecando? Não. Moisés estava fazendo coisa errada? Não. Mas qual era a prioridade de Moisés? Cuidar daqueles gados do seu sogro. Mas Moisés não foi para isso que você foi chamado, cara. Se eu soubesse disso, deixava aquele cestinho afundar no Rio Nilo. Pra que eu deixei ali, fiz aquele plano todo para botar você no cestinho no Rio Nilo? Pra quê? Porque tinha um propósito, cara. Você agora, você conhece Jesus, você está na presença do Senhor, porque há um propósito na tua vida, na tua existência. Então para de olhar somente para o que é secular, para de olhar apenas para aquilo que é do dia a dia, do cotidiano. Claro que é importante, mas não pode ser prioridade. O reino em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas ele acrescenta. Ou seja, nós precisamos executar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Quer ver? Quando Deus chama Abraão, fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí você fala assim, cara, ser perfeito é muito difícil. Perfeito só o Senhor que está no céu. Eu nunca vou ser perfeito. Então, Senhor, eu não topo esse propósito, porque para mim é impossível. Mas não é não. O que é ser perfeito? Quer ver? O que é um ferro de passar roupa perfeito? Ele esquenta na hora certa, quando você liga. Se você desligar, ele para de esquentar. Ele passa a roupa direitinho. O que é um ventilador perfeito? Você liga, a hélice gira, ele sopra vento, você desliga, ele para de ventar. O que eu aprendo com isso? Sabe o que é ser perfeito? Ser perfeito é executar o propósito para o qual foi chamado. Ferro de passar roupa não foi feito para fazer vento. Assim como o ventilador não foi feito para engomar roupa. Para que é ser perfeito? É eu cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que no plano de Deus nós somos únicos, exclusivos, especiais. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Por isso ele criou todo esse evento pirotécnico extraordinário para chamar Moisés, porque Moisés era único para um propósito único que Deus tinha chamado. Você é único para um propósito específico que Deus fez para a tua vida. Então é necessário ser perfeito. Eu posso ser perfeito não falando direito. Eu posso ser perfeito não tendo uma teologia perfeita. Eu posso ser perfeito falando nós vai, nós é, nós fui. Eu posso ser perfeito cheio de defeitos aparentemente físicos. Mas ser perfeito é fazer aquilo que Deus executou para a minha vida. Ou seja, nós precisamos aproveitar esse tempo de aparente destruição para olhar para o Senhor. Ele está chamando a atenção. Moisés, olha para mim, Moisés. Moisés, não é isso que eu quero para você, Moisés. Moisés, eu tenho algo muito maior para você, Moisés. Mas antes que isso aconteça, é necessário tirar as sandálias. Faz uma autoanálise agora. Que tipo de sandálias você tem usado que tem impedido de você vivenciar essa nova etapa? É medo? Insegurança? Você não tem fé ou experiência suficiente, não tem conhecimento da palavra? Cara, mergulha de cabeça, fala, eu quero, Senhor. Senhor, eu vou, eu topo esse desafio, mas Senhor, me ajuda. Aí você vai ver como vai acontecer. Não é didático usar exemplo pessoal. Mas, por exemplo, tem muita gente do Rio me assistindo agora. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada, absolutamente nada para oferecer. Mas um dia eu falei assim, eu topo esse negócio. Eu aceito esse desafio. Eu vou. Não tenho capacidade, não tenho condição, eu sei que eu não sei, mas olha, eu não tenho coragem de dizer não, eu topo. E não é que Deus foi fazendo aos pouquinhos. Eu quero dizer para você, fala o seguinte, Senhor, eu topo.
Senhor, eu vou tirar as sandálias dos meus pés. Senhor, eu quero esse novo para a minha vida. Eu quero fazer diferença, eu quero ser usado. Eu quero ser um instrumento teu, Senhor. Portanto, me usa, Senhor, me transforma. Que o teu Espírito Santo possa me sondar e fazer uma avaliação e ver o que está errado dentro de mim. O salmista, certa vez, ele falou isso porque ele sabia que talvez o seu crivo, o seu filtro, fosse largo demais. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com alguns delitos, alguns embaraços e alguns pecados que nem nos incomodam mais. Por isso que o salmista chegou assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, não usa o meu crivo, não usa o meu filtro, usa o teu. Não usa a minha régua para medir, usa a tua. Senhor, se há em mim algo que impede de eu viver esse novo tempo, esse propósito para o qual eu fui feito, formado e chamado, Senhor, me limpa, me molda, me transforma, porque eu quero ser usado por Ti. Quem conhece a história de Moisés sabe. Quem diria que um camarada medroso, assassino, cuidador de gado, fujão, viraria o libertador de Israel, o grande líder de multidões, aquele que se relacionava com Deus e mudava os desígnios de Deus, tamanha era a sua intimidade com Ele. Que é isso, hein? Você quer ser como Moisés? Você pode ser maior do que ele. Eu tenho certeza disso. Por isso, aproveita esse tempo de aparente destruição, que não é para a morte, é a sarça pegando fogo para chamar a tua atenção. Deus está dizendo para nós, para mim, para você, enquanto igreja: volta para mim. Para de olhar para as outras coisas, para de olhar para o mundo, para de olhar para coisas que são secundárias. Olha para mim, porque o fim está próximo. Olha para mim. E agora olha, tira a sandália dos pés. Faça uma autoanálise, veja o que precisa ser transformado, precisa ser mudado. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande. Que Deus te abençoe poderosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Olha só, mandando só um abraço para a turminha que está comigo aqui, ó. Gelson Reis, eita, irmão Gerson. Rapaz, beijo grande, tá bom? Beijo para a turma toda aí, para toda a família. Olha o Galtinho aqui com a gente, Walter Guedes. Beijo, meu irmão, Deus te abençoe. Tá mandando um beijão aqui pra gente. Cara, que saudade de vocês, hein? Josefa Meirelles está aqui com a gente também. Muitos joinhas aqui. Eu sei que a Celeide está acompanhando. Valmir Probike. Elisângela está aqui com a gente também. O Herbson, manda aí, comenta aí, manda aí. Alô. Ó, Marta Rodrigues aqui mandando um amém com as palminhas. Vai, fala aí quem mais está falando com a gente aí. Interage aí, manda alô, um beijo pra turma aí. Olha a Giza aqui, ó Giza. Beijo, minha filha, dá um beijo na tua mãe aí, na família toda. Maria Bernadette, Francisco Bezerra, para tudo agora aqui, hein? Francisco Bezerra é a voz mais linda do Nordeste. Deus te abençoe, meu irmão. Olha aqui, Angélica Costa também, querida Angélica com a gente. Deus te abençoe. A Celeide aqui também, um beijo. Celeide, dá um beijão aí no Sandro. Edilma também com a gente. Me chamo Edilma, eu tô aqui. Que bom que você tá aí, Edilma. Josiane Costa e a Giza dando oi aqui pra galera também. Muita gente bacana. Deus abençoe vocês. Vou ficar por aqui, deixar vocês em paz. Então vale a reflexão. Fica calmo. Esse alarde todo aí, faz o seguinte, sabe o que eu fiz? Eu desligo a televisão, porque eu não sou influenciado por essas notícias ruins não, sabe? Eu sei que a minha vida, Deus está no controle de tudo, eu vou tomar as devidas precauções e vou ficar na boa. Opa, olha aqui o Pastor Hélio aqui assistindo a gente, que é isso, hein? Que responsabilidade! Um beijo, pai, te amo! Olha aqui, Val Schneider também com a gente, Deus te abençoe, Ruth Maria... Lirian também aqui com a gente, um beijo para vocês. Então vamos lá, estou aproveitando esse tempo para a gente fazer a reflexão, fazer uma autoanálise. Então fica tranquilo, esse vírus não vai te matar. Esse vírus é para chamar a tua atenção. É a sarça pegando fogo, mas que não vai consumir. Ela não vai destruir. É apenas para chamar a igreja, eu e você, dizendo: Senhor, olha para mim, povo meu, olha para mim. E agora a gente está tendo que olhar, meio que na marra, tendo que olhar. E agora, tira as sandálias dos pés, porque o que Deus vai fazer contigo e comigo vai ser coisa grande. Espera só, o que vai ser da igreja a partir de agora? Primeiro, já garanto, primeiro culto na igreja, eu estou pensando até em alugar cadeira. Porque sabe aquela turma que não ia para a igreja que estava com preguiça? Vai tudinho para o culto.
Culto de doutrina vai ficar lotado aí. Mas vamos fazer 2 cultos de doutrina que vai caber todo mundo. É fé, rapaz. É o bendito vírus. É a sarça pegando fogo pro povo tomar jeito. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Ó, deixa esse vírus pra lá. Isso é besteira, hein? Para de neurose, de bobeira. Tua vida tá nas mãos do Senhor. Lava a mão, né? Usa álcool gel. A turma que tá doente evita sair de casa. Mas há um Deus soberano no controle de tudo. Deus te abençoe, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau.